PST, que até me espanta. Eu vou procurar responder algumas questões poucas, que foram colocadas depois da minha chegada. Mas também começaria, eu gosto muito do Sr. Deputado Miguel Pinto, porque o Sr. Deputado Miguel Pinto permite-nos, com as suas questões, realmente, ele coloca-as por questões de natureza com alguma demagogia, enfim, mas permite-nos a nós fazer um brilharete, porque normalmente nós somos muito mais avançados, vamos muito mais longe do que ele. Reserva Ecológica Nacional. Em primeiro lugar, o município de Oeiras cumpre a lei. Portanto, respeitamos a lei. Quero lhe dizer que, até hoje, que eu saiba, há um único caso em tribunal e que, curiosamente, não é da responsabilidade da Câmara Municipal, que é aqui, em Paço de Arcos, um prédio que foi construído pelo Pimenta Rendeiro e que há ali um problema, há vários anos já, de que teria sido afetada uma parte do domínio hídrico junto à Ribeira de Porto Salvo. Lembro-lhes que nem nas cheias de 1000 em 1000 anos a cota, a Ribeira pode chegar à cota cá de cima, porque há uma diferença brutal, mais de 10 metros de diferença entre o leito da Ribeira e onde está o prédio. Portanto, a questão não tem a ver com reserva ecológica. Houve ali uma senhora procuradora que está sempre muito atenta àquilo que acontece aqui em Oeiras e, naturalmente, que tudo serve para avançar com ações. E foi o que aconteceu ali, e, naturalmente, que neste caso o empresário até já faliu, não terá falido por causa daquele empreendimento, terá sido pelo conjunto de outras coisas, mas também se só tivesse aquilo, também já tinha falido, porque, de facto, ninguém aguentaria tantos anos. Aliás, lembram-se do que aconteceu com o Mamarracho do Parque dos Poetas. É tão Mamarracho que é o prédio mais caro de Oeiras. É aquele onde os apartamentos atingem valores mais elevados. Mas era o chamado Mamarracho, muito discutido aqui na Assembleia, porque também não estaria devidamente licenciado. Curiosamente, e também foi a senhora dita procuradora que morava ali ao lado, tinha lá uma moradia e morava a uns 100 metros do dito empreendimento. A verdade é que a ação não venceu na primeira instância, não venceu na segunda, nem venceu na terceira. Naturalmente que nunca foi a Câmara Municipal sequer, nem foi a que pretendiam que a Câmara embargasse. A Câmara Municipal recusou-se a fazê-lo e quem embargou foi um embargo através de uma espécie de ação popular e que o Ministério Público deu acolhimento. E, portanto, se realmente quem provoca esses problemas fosse obrigado a indemnizar pelos prejuízos que causa, talvez a demagogia, o populismo não fosse tanto como se verifica. Havia mais cuidado, havia mais cautela. De resto, não conheço, não me recordo de nenhum caso que tenha sido posta em causa a Reserva Ecológica Nacional. Mas, devo dizer que Oeiras foi o primeiro município na área metropolitana de Lisboa que retirou todas as construções que estavam no leito de cheia dos 100 anos. Não temos nenhuma construção nas ribeiras do concelho de Oeiras que esteja no leito de cheia dos 100 anos. Também é verdade que fizemos isto no âmbito da política de realojamento, visto que a maior parte das construções que estavam nessas ribeiras eram construções abarracadas em alvenaria, mal construídas, e, portanto, fizemos isso. Por outro lado, a Reserva Ecológica Nacional, é preciso saber o que é a Reserva Ecológica Nacional. E, lamentavelmente, o Sr. Deputado Miguel Pinto ainda não estudou, porque é preciso estudar para saber o que é a Reserva Ecológica Nacional. A Reserva Ecológica Nacional, ao contrário do que o Sr. Deputado Miguel Pinto diz, não é para não se construir lá nada. A Reserva Ecológica Nacional é, digamos assim, uma salvaguarda e deve haver aquilo que se faça na Reserva Ecológica Nacional não pode ser incompatível com os valores que a Reserva Ecológica Nacional prossegue. Por exemplo, se no Parque da Montezinho, porque a Reserva Ecológica Nacional não deixar a fazer uma casa de banho a alguém que ali mora, para poder construir a sua casa de banho, para ter o conforto que os tempos modernos exigem, naturalmente que essa família deixa a casa e vai vir para Bragança ou para Vimioso, ou para Miranda do Douro, ou para Vinhais, e a casa fica abandonada. Bom, e as casas vão ficando abandonadas.
E a dada altura os valores que se pretende proteger com a reserva ecológica, com a rede natura, com a classificação de parques naturais e parques nacionais, desaparecem as cabras, desaparecem as ovelhas, desaparecem as vacas, porque estamos a falar de ambientes que não são naturais. Os chamados parques naturais e parques nacionais não são naturais, são parques construídos pelo homem. O Vale do Douro é um parque, é hoje património mundial, mas não é porque é natural, é património mundial porque foi construído pelo homem. Houve ali muito suor para fazer, hoje já não é assim, hoje as máquinas dos caterpillars fazem num dia aquilo que 1000 homens demoravam 2 ou 3 meses. Portanto, a Reserva Ecológica Nacional tem que estudar o que é compatível ou não com a Reserva Ecológica Nacional. E também depende, obviamente, muitas vezes dos interesses que estão em jogo. Se houver uma fábrica que pretende instalar-se em Barrancos para tratar de presuntos e criar 30 postos de trabalho, não é? Qual é o interesse público que sobreleva? São os 30 postos de trabalho ou é derrubar meia dúzia de azinheiras para fazer um pavilhão com 500 ou 600 metros quadrados? O que é que sobreleva aqui? O emprego ou as 500, as 300 ou as 3, 4 ou 5 azinheiras? Naturalmente que o interesse público aqui é a criação de emprego. Naturalmente que em Oeiras já não podemos falar em 5, em 30 ou 40 empregos, porque 30 ou 40 empregos em Barrancos é o mesmo que criar 2 ou 3 mil em Oeiras. Portanto, tudo isto tem que ser devidamente medido. Por outro lado, quero lhe dizer que, muito antes das lições do Sr. Deputado Miguel Pinto sobre a Reserva Ecológica Nacional, já o município de Oeiras comprava as margens das ribeiras do concelho. Quero lhe dizer que uma parte significativa das margens da Ribeira da Laje, da Ribeira do Jamor e da Ribeira de Barcarena, mas estamos a falar de muitas centenas de hectares, já são propriedade da Câmara Municipal, compradas pela Câmara Municipal. E aí sim, são declives acentuados que naturalmente são Reserva Ecológica Nacional. Porque depois há outras áreas de Reserva Ecológica Nacional, que são aquíferos, são zonas de acolhimento de águas, etc., de condição de águas. Há muitas razões para que haja uma classificação de Reserva Ecológica ou de Reserva Agrícola. E mesmo aqui ainda com vários tipos, com várias tipologias de solos em função da capacidade produtiva, se é de sequeiro, se é de regadio, etc., etc. Portanto, quando o município faz um esforço de investimento para a aquisição de terrenos ao longo das margens das ribeiras, está a salvaguardar a Reserva Ecológica Nacional. Portanto, não há nenhuma questão para dizer que o Oeiras gosta ou deixa de gostar. Aliás, isto não se mede por aí. Nós gostamos é das pessoas. E, portanto, a Reserva Ecológica deve ser salvaguardada e nós salvaguardamos, quer nos termos da lei, quer naturalmente naquilo que são valores que devem ser preservados. Agora, se é preciso fazer uma estrada, se é preciso fazer uma ponte, obviamente que não vai deixar de se fazer, porque a Reserva Ecológica visa, como digo, salvaguardar determinados interesses. Mas é indiscutível, e o Sr. Vice-Presidente referiu, temos projetos realmente muito diferentes. Mas eu, no fundo, devo dizer o seguinte, eu já disse isto aqui uma ou duas vezes. No fundo, o Sr. Deputado Miguel Pinto tem um orgulho extraordinário em nós. Quer dizer, uma coisa é o que ele diz da boca para fora, outra coisa é o coração dele. Porque eu tenho a certeza que ele tem um orgulho enorme neste Conselho. Porque, na realidade, não pode ficar insensível, porque pode-se dizer muita coisa, mas ninguém pode ficar insensível aos números. O Vice apresentou aqui alguns números. Eu devo dizer assim, sabem qual é o município que tem melhores indicadores de saúde em Portugal? É o Oeiras. E não temos hospital. Os melhores indicadores de saúde. Por exemplo, reparem, em doenças cardiovasculares, por exemplo, é onde há menos ataques cardíacos a nível nacional. De tal forma, vejam bem, que a União Europeia, há uns 3 ou 4 anos, fez um inquérito nos países todos da União Europeia. E achou estranho que aqui neste cantinho, em Oeiras, algum microclima especial, os indicadores de saúde eram de facto extraordinários. E a investigadora que estava a fazer esse estudo para a União Europeia veio entrevistar o Presidente da Câmara. E entrevistou-me e perguntou-me
perguntou-me, Sr. Presidente, mas tenho aqui estes dados e tal, o que é que explica isto? E eu disse, olha, realmente, hospitais, os meus municípios até se queixam que não temos nenhum hospital. Embora eu diga, não, nós temos um hospital aqui mesmo na fronteira, o São Francisco Xavier é o que serve Oeiras. Centros de saúde, realmente temos muitos centros de saúde e vamos construir mais. Mas olha, eu também não estou a perceber porque é que estamos com indicadores de saúde melhores do, por exemplo, Cascais ou Louros, e de repente lembrei-me. E digo, já percebi. Deve ser o nosso passeio marítimo, porque há muitos milhares de pessoas que vão para ali passear e com certeza que a atividade... Não, mas é verdade. A atividade física, eu devo dizer, eu sou abordado na rua e agora está na altura das inscrições para a piscina e eu sou abordado na rua por senhoras de 80, os homens são mais envergonhados, mas por senhoras de 80 e tal anos, não é? Ainda ontem de manhã, que me abordam e bem, eu também, como calculo, também não sei todos os mecanismos e as burocracias da Câmara, não é? Aparece-me com um papel, com 3 turnos, riscados os turnos, a dizer, Sr. Presidente, eu quero a natação, porque eu não posso caminhar muito, mas a natação não faz muito bem a natação e tal, mas diz que não posso ficar no turno que eu quero. Eu lá disse à minha adjunta, vê lá, resolve este problema do turno. Bom, isto para dizer o quê? Temos milhares de pessoas com mais de 80 anos, não é? Milhares com mais de 65, vá. Mas nós temos 30 e tal mil, já agora ficam a saber, nós temos 35 mil pessoas com mais de 65 anos. Com mais de 65. Curiosamente, temos também a maior taxa, fiquem a saber, a maior taxa de pessoas em Portugal com mais de 100 anos. E, curiosamente, temos também a menor taxa de mortalidade infantil. Não se fazem muitos filhos, é verdade. Mas temos a taxa de mortalidade mais baixa da área metropolitana de Lisboa. Bom, em suma, obviamente que há várias razões para que os indicadores de saúde sejam melhores. Com certeza, o poder de compra das pessoas, a possibilidade que têm de adquirir medicamentos, praticar exercício físico, a qualidade de vida, tudo contribui. Tudo contribui realmente para que as pessoas possam viver mais anos e ter menos, digamos assim, doenças que, noutras circunstâncias, poderiam ser muito mais intensas. Mas repara, mas é que isto combina tudo. Nós ainda hoje tivemos a abertura de uma conferência sobre ciência, tecnologia e inovação. Se nós fazemos isto, não é porque queremos ciência, tecnologia e inovação. É o conjunto disto tudo. Estávamos a falar na saúde. Bom, não sei se sabem, também, as crianças mais felizes da área metropolitana são de Oeiras. Ora bem, e perguntam-me, mas como é que se mede a felicidade das crianças? É verdade, é uma questão, uma entidade insuspeita, a Universidade Nova é que fez isto, como agora está em Cascais, até poderia dizer lá para Cascais é que é bom, mas como é que se mede a felicidade das crianças? Isto, repare, nós estamos a falar de crianças dos 4 aos 8 anos, dos 4 aos 8 anos. Como é que se mede? Se tomam banho todos os dias, se vão para a escola de carro ou a pé, se têm férias, se vão ao médico mesmo quando não estão doentes, se gostam da casa onde vivem, se gostam do bairro onde vivem, são estes os indicadores. E quero-vos dizer, numa escala de 1 a 10, o Oeiras está em 9. Em 9. Sabem qual é o mais próximo de nós? 6. Cascais. Portanto, isto tem um significado. Bem, que o Sr. Deputado Miguel Pinto, quando confrontado com estas questões, obviamente que politicamente não gosta. Enquanto cidadão, fica encantado. Enquanto cidadão de Oeiras. Ora bem, porque o problema do emprego, nós estamos com 3% de desemprego, taxa de desemprego. Eu ainda há dias dei uma entrevista que surpreendeu muita gente. Estamos com uma necessidade, para os próximos 2 anos, 12.500 engenheiros de informática. 12.500 engenheiros de informática. Provavelmente, algumas pessoas pensarão, bom, é a Câmara de Oeiras ou o Presidente que estava a engolhar Não. Eu acho que isto é um libelo acusatório às nossas universidades. Eu não compreendo o número clausus em determinados cursos. Porque a dada altura temos gente que vai para o estrangeiro, temos necessidade de quadros aqui em Portugal
e não somos capazes de formar os quadros que precisamos. Portanto, o emprego, as empresas, tudo isto é fundamental para o modelo de desenvolvimento do nosso Conselho, porque é a receita, os impostos dessas empresas que nos permitem construir um Conselho coeso, mais coeso. Temos pobreza? Claro que temos pobreza. Agora procuramos é ter menos pobreza do que noutras áreas do território do país. E, portanto, temos consciência que quanto menores forem as desigualdades, e nesse aspecto não deixa de ser curioso ser esta Câmara e este Executivo a ter o discurso do combate às desigualdades. Eu não vejo realmente o Sr. Deputado Miguel Pinto, nunca ouvi defender aqui realmente a necessidade de fazermos mais habitação. E não tenho dúvidas, vamos ter que a fazer na reserva agrícola. Aí tem que ser mesmo, na reserva agrícola. Por uma razão, porque agora é tudo agrícola. Agora é tudo agrícola. É o problema de não se planear o território. Portanto, devia haver políticas governamentais de âmbito nacional que realmente definissem os clusters de desenvolvimento nas mais diversas áreas a nível nacional, não é? E ao nível da habitação, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, eu sei que há uma parte significativa de gente aqui que concorda com o que eu vou dizer, é possível fazer habitação a metade do preço do que se está a vender na área metropolitana de Lisboa. A Câmara de Oeiras tem condições de pôr à venda casas entre os 120 e os 170 mil euros, que no mercado são vendidas entre os 250 e os 400 mil. Agora, é preciso libertar os terrenos. É preciso libertar os terrenos. Mas depois lá vem aqueles que querem que continue a haver pobres, não é? Querem que continue a haver pobres, não querem que se faça habitação. É claro que o CDS, por exemplo, apoia. O CDS ali não está. O CDS apoia por uma razão. Porque o raciocínio que a direita faz, não é quanto melhor forem tratados os pobres, a direita, atenção, mas eles quando estão no poder não fazem isso. Atenção. Quanto melhor forem tratados os pobres, melhor vivem os ricos. Mais tranquilos estão, mais segurança, mais... Estão a ver? É importante que não haja revolta nos pobres. É importante que os pobres não haja ostentação excessiva de diferenças. Ora bem, uma coisa é viver numa barraca ou na rua. Outra coisa é viver numa casa decente, numa casa digna. E nós temos que investir nessa área. O aqueduto, falou-se aqui do aqueduto, o aqueduto está bom e recomenda-se, é vistoriado de vez em quando pela Câmara, tem lá uma banha de água muito bonita, devo dizer aquela principal, que está na encosta sobranceira à escola, não é? Que aliás está no símbolo, na heráldica da freguesia, mas não há qualquer problema. E devemos dizer que em relação ao Aquaterra, que alguém pôs aqui este problema, o Aquaterra, quem é que pôs o problema da Aquaterra? Pedro Almeida. O Sr. Deputado Pedro Almeida. Pois foi que o Sr. Vice-Presidente... Bom, o Aquaterra, já agora é importante que saibam o seguinte. O Aquaterra não introduz nenhuma alteração do ponto de vista dos termos de referência daquilo que era o plano estratégico que tinha sido aprovado para lá. Talvez alguns ainda se lembrem, nos anos 90, pretendeu fazer-se lá aquilo que chamava Aeron City. Aeron City. O Aeron City no fundo era um conceito de centro comercial a céu aberto. E, portanto, o que é que aquilo consistia? Numa rua, com lojas no resto de chão, escritórios no primeiro andar, mas não eram escritórios, melhor, eram escritórios de apoio às lojas, mas que aparentemente eram habitação. No fundo, o que é que se pretende daquilo? Recriar uma vila tradicional dos anos 30. Estão a ver? Portanto, aquilo que era a vivência de uma vila, de uma pequena vila, em que o resto de chão é comércio, o comerciante vivia no primeiro andar e tinha a loja no resto de chão. E, portanto, era este conceito. Depois, claro, com muita animação, com diversão, espaços lúdicos, etc. Acontece que esse projeto não foi para a frente, gorou-se alguns por volta de 2000. Este empresário agora vai recuperar um pouco esse conceito, só que em vez de ser na rua, uma rua, procura concentrar num equipamento que é, digamos assim, semi-aberto. Portanto, não é um centro comercial totalmente fechado, mas tem coberturas, enfim,
porque tem entradas, quer de luz, quer de ar, mas sem qualquer continuidade em termos de barreiras físicas. O que é que tem de novo? Realmente, equipamento desportivo. Portanto, campos de futebol, campos de ténis, porque, enfim, é um novo conceito. Mas em termos de potencial construtivo é rigorosamente o mesmo. Dá-se a circunstância que carece de discussão pública, justamente porque há uma alteração de alguns usos. Portanto, havia uma parte que estava destinada a edifícios de habitação de escritórios, agora não me recordo, e que pretendem reconverter, julgo que eram escritórios, e que pretendem reconverter para comércio. Portanto, em vez de ser serviços, é comércio. Portanto, é a alteração que aquilo tem. Não vai afetar rigorosamente nada o aqueduto das francesas, não é? Como é que isso se chama? Pelo contrário, vai criar condições para que possa ser devidamente requalificado, porque a ideia da Câmara Municipal também, até porque os terrenos por onde passa já são praticamente todos da Câmara, a ideia é criar condições de percursos pedonais ao longo do aqueduto. Relativamente ao mercado de Terceira, também falaram aqui, foi o Sr. Deputado para cá. O mercado de Terceira, este é um bom exemplo de como as pessoas, os cidadãos, não compreendem realmente determinado tipo de situações e que a Câmara Municipal também, por muito se esforce, tem alguma dificuldade porque dá uma informação, dá outra informação, mas há sempre pessoas que não ouvem, ou outras não querem ouvir, não é? Isto é como o caso eu já vou falar no caso de Linda a Velha, ainda não fizemos 2 anos de mandato e para algumas pessoas o auditório já devia estar construído. Bom, o auditório é preciso fazer o projeto, é preciso fazer o projeto de execução, é preciso ver o projeto, é preciso ver o concurso público para a empreitada, portanto, tudo isto hoje demora muito tempo. Mas o mercado de Terceira, realmente, o concessionário, quem for realmente feita essa concessão, iniciou uma parte da estrutura, eu julgo que suspendeu as obras justamente na altura das eleições, em outubro de 2017, retomou-as este ano por 2 ou 3 meses, na sequência de várias ameaças que a Câmara fez de resolver a concessão, mas nós tínhamos aqui um problema, é que a concessão só tinha uma garantia de 85 mil euros. E, portanto, a Câmara Municipal podia resolver a concessão, mas ficava com o menino nos braços, tinha que ser a Câmara a fazer, digamos, o investimento, e o problema não era o investimento, era o projeto, aí está, concurso para o projeto, porque o projeto que eles têm, obviamente, não estava em condições, em termos de medições, de orçamento, especialidades para podermos abrir o concurso público para a empreitada, e depois tínhamos de ter a empreitada, daqui a 4 ou 5 anos teríamos aquilo pronto. Mas é que fomos dando algumas facilidades, até que, realmente, o homem fez um esforço, mas não conseguiu dar continuidade, mas pronto, finalmente, acho que em breve irão recomeçar, porque finalmente um dos parceiros interessados, não sei se é o Pingo Doce, mas alguém ligado ao Pingo Doce, e a um ginásio que querem fazer lá, uma área de fitness, portanto, como estavam interessados no aluguer, no arrendamento daquele espaço, já foi possível fechar o acordo, foi a reunião de Câmara, na última reunião de Câmara Municipal, e quero dizer que, pelo simples não, já estabelecemos uma garantia de 1,5 milhão de euros, agora, 1,5 milhão de euros, o que quer dizer que se não cumprirem, tudo bem, a Câmara tem condições de acabar aqueles prazos. Mas eu estou convencido, o prazo que eles nos dizem que vão cumprir é abril do próximo ano. Portanto, em abril estará pronto o mercado de Terceira, Senhora Presidente, acho que já é... Calendário do Combos. Eu também gostaria, o problema é este, eu também gostaria de cumprir o calendário do Combos. Nós prometemos que até ao fim deste ano o Combos estaria, julgo que era até ao fim deste ano. Era? Mas não estamos a conseguir cumprir. E, portanto, não posso deixar de vos dizer isso. Não estamos a conseguir cumprir por causa da contratação pública, voltamos ao mesmo. Eu julgo que até ao fim do ano, ou até mais rapidamente, vamos receber alguns autocarros. Mas a ideia, então, do Combos é que estão a chegar os primeiros autocarros e vamos abrir um concurso rapidamente também para, no próximo ano, adquirirmos mais autocarros e, portanto, eu julgo que até o nosso objetivo era até junho termos aqui um deslizamento de 6 meses e termos o Combos a funcionar em todo o concelho. Já agora alguém falou que devia ser gratuito como o shuttle ali dos parceiros, por enquanto é gratuito, ainda não decidimos se era pago ou não, mas para já é gratuito.
E a gratuitidade até pode fazer algum sentido. Algumas pessoas questionam-se, mas porquê é que o shuttle agora para os parques começou primeiro que o Combos aqui nesta zona? É simples, nós fomos recuperar 2 autocarros que tínhamos, não são os adequados, ainda não são aqueles que nós pretendemos, enquanto não tivermos uma solução para a linha dedicada a Teotagos Parque e ao Cacém, relativamente ao Satu, obviamente que vamos procurar criar melhores condições de acessibilidade a esses parques. E, portanto, a ideia será comprar mais autocarros, porque aqueles foram adaptações que a Câmara fez e que não são adequados para o Combos. Porque os do Combos, os que são destinados ao Combos, têm que ter melhores condições de acessibilidade, designadamente para idosos, crianças, etc. Mas em breve avançará. Eu falei no Alcantara por causa das acessibilidades. Alguém falou nas acessibilidades do Alcantara. As acessibilidades do Alcantara, obviamente, que estarão salvaguardadas. Eu, neste momento, não tenho presente as alterações que vai haver ali, mas eles são os primeiros interessados. Há casos em que são eles os primeiros interessados em que as acessibilidades funcionem bem. E, portanto, as relações com... Nós vamos procurar criar condições para que os acessos sejam essencialmente por IC19. Portanto, através do IC19. Não significa que não haja algum tráfego. Não, pode vir algum tráfego. Obviamente que o tráfego que vem de Cascais ou de Oeiras poderá vir pela A5, não é? Mas vamos procurar que o tráfego não se desenvolva dentro do Carranchide. E, portanto, que seja através do IC19, através da CREL. Como? A 117? Sim, a 117, claro, a 117, mas quando eu falei 119 estava a pensar a 117. Pronto, 117, mas com ligações à 119, A5, CREL, mas enfim, eu julgo que o estudo, aliás, isto tem que ter um estudo de tráfego, portanto, o estudo de tráfego, julgo que não estará ainda feito, mas na sequência da consulta que se está a fazer, terá obrigatoriamente um estudo de tráfego. Relativamente à propaganda política, não posso deixar de dizer o seguinte: a propaganda política faz-se em todo lado. Desde que seja um lugar público, é verdade que, lamentavelmente, muitas vezes, a própria polícia não tem a noção de onde... É lamentável, mas é assim. Onde se pode fazer. Mas aí tem que ser quem anda a fazê-la, ter consciência e quem pode fazer. E, portanto, é óbvio que no Lagoas Parque pode-se fazer propaganda política, porque embora haja uma gestão do espaço público por parte da empresa, a fruição é pública e, portanto, nenhuma empresa tem autoridade para dizer que não se faz propaganda política em todas aquelas ruas. Não, claro, entrar nos edifícios é outra coisa. Agora, nas ruas, as ruas são públicas. O viaduto da Quinta da Fonte, eu devo dizer que fiquei surpreendido com algum ruído que realmente isso provocou, porque, em primeiro lugar, obras desta natureza são desenvolvidas com toda a segurança e com os planos de segurança adequados. Por outro lado, penso também, houve ali, às vezes, há sempre um morador ou outro que procuram polemizar a situação, como se o viaduto, e eu vi até alguns partidos políticos, por exemplo, o Sr. Deputado Miguel Pinto não gosta daquele... Ele é que não gosta, não sei se estão a ver. Eu adoro a reserva ecológica, mas ele não gosta do viaduto, porque já ouvi fazer algumas declarações acerca do viaduto. E, portanto, o viaduto faz parte do plano de pormenor da Quinta da Fonte. Portanto, estava previsto há muito tempo. Não avançou. De resto, era o próprio promotor que tinha a obrigação de fazer o viaduto. Acontece, num determinado momento, porque havia dificuldades na aquisição dos terrenos, na disposição dos terrenos, a Câmara Municipal recebeu o dinheiro do promotor, e assumiu a Câmara a responsabilidade de o fazer, no momento que entendesse adequado. Ora bem, aparecem, enfim, alguns moradores a dizer que não tinham conhecimento, que não sabiam. Não, sabiam, tinham que saber. Quer dizer, quem compra uma casa tem que saber o que é que está ali a acontecer. Portanto, aquilo é um plano de pormenor, devidamente aprovado, de maneira que é aquilo que se deve dizer. Por outro lado, a consolidação daqueles dos taludes, etc., obviamente que vai ser feita, como deve ser, e, portanto, não se vai pôr em perigo nenhuma daquelas casas.
Eu sei que foi feito, penso que foi apresentada uma petição qualquer, ou não sei se foi uma providência cautelar em tribunal, e curiosamente, sim, houve uma coisa qualquer em tribunal. Curiosamente, antes de procurarem falar com a Câmara Municipal. Portanto, também não havia muito interesse nesta matéria, os municípios nem sempre têm razão. E, portanto, quem quer ser esclarecido, procura esclarecer-se. E, na verdade, não tive conhecimento que alguém quisesse falar com a Câmara, ou com o Presidente da Câmara, na altura, antes de terem ido para pôr a questão em tribunal. Mas, enfim, quero dizer que a intervenção que o Sr. Dr. Jorge Rato aqui fez, naturalmente não deixaremos de junto dos serviços, e designadamente aqui da vereadora Joana, para que ela esteja atenta, visto que é responsável das obras nessa matéria. Finalmente, o problema de falar ou não com o condomínio antes da obra. Claro, a Câmara podia ter falado, mas também não podemos falar com toda a gente cada vez que se faz uma obra. Quer dizer, são tantas obras, é anunciada, é feito o concurso, toda a gente vê, e, portanto, quer dizer, não é fácil à Câmara Municipal ter um contacto direto com todos os moradores sempre que se faz uma obra. Mas, enfim, admito que sim, admito que em obras de uma certa dimensão se possa fazer esse contacto. E, portanto, até porque, provavelmente, há obras, por exemplo, o edifício dos Passos do Conselho, o edifício administrativo para a Câmara, será necessário falar com os moradores da Quinta da Fonte? Bom, eles estão ansiosos porque se faça lá. Muitos compraram lá casa.